Eu já começo esse vídeo perguntando a você com sinceridade, sem deboche, mas você acredita no lado espiritual? Fantasmas, encostos, capetas e vampiros, lobisomens, esse tipo de coisa, você acredita? A maioria das pessoas vai dizer que isso não passa de imaginação, folclore, histórias que os antigos criavam, muitas vezes para explicar o que eles próprios não entendiam. Essa é a explicação lógica que a gente comprou, essa narrativa, né? E muitas vezes pegamos nós próprios repetindo essas coisas, principalmente quando nós nos deparamos com algo esquisito, algo estranho. Tentamos convencer o nosso próprio subconsciente que na verdade é apenas alguma coisa que a gente ainda não descobriu a fonte ou o que é direito, mas logo tem uma explicação completamente lógica para o tal evento que a gente está testemunhando nós próprios. Sinceramente, família, é um pensamento que acaba nos dando uma certa zona de conforto, né? Cria uma zona de conforto. Mas quem já ficou sozinho, quem já procurou alguma coisa ligada ao paranormal, sabe que essa explicação muitas vezes não cola. Por exemplo, dá um exemplo aqui prático. Como explicar uma pessoa que sonha dias antes o que vai acontecer, comunica isso a outra pessoa e de repente acontece exatamente como ela sonhou? Não temos um ou dois casos isolados. Aconteceu até com gente muito famosa, como os Mamonas Assassinas. Eu já vi pessoas mesmo motivadas pelo Espírito Santo e ouvi esses testemunhos na igreja, já vi acontecer com parentes, a pessoa fazer um exame, tá lá o problema de saúde, ela orar com muita fé e de repente ficar livre daquele problema, sem explicação científica nenhuma, sem nenhum método cirúrgico ter sido realizado e a pessoa se curar. Por que acontece com uns e com outros não? Aí, meu irmão, a gente realmente não sabe, eu não sei te explicar, mas que esses fenômenos acontecem. Já na minha área, envolvendo o paranormal, faz alguns anos que eu pesquiso, leio muito, vou atrás dos fenômenos. Eu já disse para vocês, eu tenho percebido que algumas criaturas ou entidades, elas se manifestam dependendo de provocações. Que você repita os últimos passos que levou a tal acontecimento trágico, que você consiga atrair, muitas vezes com ervas, com vela e etc, etc. Existe mesmo essas coisas. Eu não sei o que é esses troços que respondem, mas eles existem. E acredito, meus irmãos, que todas essas coisas que é passada para nós, elas foram omitidas e pertencem, é como se fosse uma ciência oculta que está na mão de alguns poucos. Você não acha que aquele episódio denunciado por Alex Jones, do Bohemia Grove, que despertou muita gente pelo mundo todo, quando ele mostrou pessoas influentes no país dele, quando ele mostrou figurões internacionais participando de cerimônia chamada e conhecida de cremação de Karen. Quem lembra disso? Uma enorme coruja no Bohemia Grove e queimando algo, sabe-se lá Deus o que. Por que essas pessoas fazem isso? Porque grandes figurões entravam inclusive em transe para saber qual o próximo passo a ser dado. O próprio Bigodinho, vocês sabem de que eu falo, né? Da Segunda Treta Mundial, o grande vilão, o ser humano mais maligno que pisou na Terra. Ele acreditava se comunicar com seres superiores, que hoje, né, foi nos passado, e eu tenho lá minhas dúvidas, até porque se fosse isso mesmo, ele teria trazido um ufólogo ao invés de uma ocultista, mas ele consultava uma bruxa. Então não tem a ver com que a mídia nos convenceu através do filme de Hollywood de ET. Não, o Bigodinho se comunicava, pensava que era uma raça de alienígenas superior, os arianos. Mas será que era esse mesmo ponto de vista? Sendo que ao invés de trazer ufólogos, ele trazia uma bruxa, um ocultista. Todas essas coisas, meus irmãos, foi jogada para debaixo do tapete, ninguém questiona e ninguém nem quer pensar sobre isso. A maioria das pessoas pensa, e daí, se foi ou deixa de ser, não vai mudar nada na minha vida. E é muito pelo contrário. Se as pessoas soubessem do que se passa na vida espiritual, elas evitariam um monte de coisas, meus irmãos, sem dúvida nenhuma. A matéria enviada pelo nosso querido irmão Gledson Santos Barros, um abraço forte para ele, começa a mostrar os relampejos de que o passado esconde muito mais coisas envolvendo o paranormal do que se pensa. A lenda de vampiros, você acha que ela foi criada do nada? Uma mente fantasiosa? Essa matéria da UOL vai dizer a você que não é bem assim. Arqueólogos encontram um túmulo de criança vampiro do século VIII na Polônia. Um cadeado foi colocado em seu tornozelo para evitar que ela retornasse ao mundo dos vivos.
uma matéria de 11 de agosto de 2023. E está acontecendo uma grande revelação na Polônia, terra dos vampiros, literalmente. Cada vez mais esse tipo de descoberta está sendo feita, e o que está sendo encontrado mostra que não era tão fantasia assim. Arqueólogos encontraram o túmulo de uma criança vampiro durante escavações em um cemitério do século VIII na vila de Piem, na Colônia. De acordo com os pesquisadores, seu corpo foi enterrado com a barriga para baixo e com um cadeado preso no tornozelo. Acredita-se que isso tenha sido feito para evitar que ele voltasse ao mundo dos vivos. O esqueleto encontrado pertencia a uma criança de cerca de 7 anos de idade. O cadeado sob o pé simbolizava o encerramento de uma etapa da vida e servia para proteger contra o retorno do morto, que provavelmente era temido, disse Dariusz Poliński, arqueólogo da Universidade de Nicolau Copérnico. Tais práticas se originaram em crenças populares e às vezes são descritas como antivampirísticas, explicou. Poliński disse ainda que, de acordo com os rituais da época, acreditava-se que ser enterrado com o rosto para baixo fazia o morto morder o chão e não prejudicar os vivos. No local, os arqueólogos encontraram outros 30 túmulos. Os pesquisadores acreditam que o cemitério era destinado para enterrar pessoas que eram temidas não apenas durante a vida, mas também após a morte. Outros túmulos parecidos foram encontrados recentemente na Polônia. Em junho, um cemitério de vampiros foi descoberto no vilarejo de Luzino. No ano passado, o esqueleto de uma vampira do século VIII havia sido encontrada com uma foice no pescoço na Polônia, na vila do Piem, mesmo local onde os restos das crianças foram escavados. A gente falou disso aqui, mas você vê de onde o arqueólogo vem, né? Uma Universidade de Nicolau Copérnico. Então, é justamente essa turma que tem autorização para escavar, para armazenar, né? Retirar dali o tal achado e levar e explicar a interpretação que eles querem. Fica aí à mercê deles. Se existia alguma coisa estranha de fato, qual é as lendas que rodeavam o local naquele tempo, você vê que é deixado de lado. Porque o prefeito ou líder daquele vilarejo, se era assim, né, não tinha um prefeito, vamos dizer, a autoridade daquela época, porque ela permitia que fosse criado um cemitério só para isso? Será que as pessoas eram tão fanáticas assim? Ou de fato existia um comportamento ali atípico que fazia as pessoas terem esse medo todo? Até mesmo existiam os caçadores de vampiros. Não acho que filmes como Van Helsing são feitos do nada. Existia e eram muito famosos e respeitados pelo povo por isso. Mas essas lendas, meus irmãos, repito, assim como a história de várias celebridades, grandes homens, descobridores, mundo afora, tem esse elo com a paranormalidade e é deixado de lado no livro de história. Você só vai se você for procurar as biografias, os perfis mesmo dos caras, aí você vai encontrar, né, as anotações próprias deles. Porque as interpretações dos historiadores desde o começo foi de deixar de lado esse tipo de relato, não ser levado em consideração e, portanto, dificilmente você os encontra. Agora, a pergunta é, quem deu a ordem para que fosse feito assim? A quem beneficia que o homem não acredite na sua própria espiritualidade? Essa é a pergunta que as pessoas deviam fazer. Porque, como já foi dito inclusive em filmes como Fim dos Dias, o maior trunfo do diabo foi provar ao homem a sua não existência. Se as pessoas soubessem que de fato existe, meus irmãos, um lado espiritual, que coisas ruins podem acontecer, coisas muito piores do que acontece em vida. Nessa região, eu vejo inclusive pessoas ligadas ao cristianismo negarem, não, a cova é o próprio inferno. Mas se assim fosse, Jesus era escritor de ficção científica, porque ele descreve em uma parábola o mundo espiritual, o abismo que existe entre os bons espíritos e os maus. Ele fala sobre isso. De quem eram os espíritos no episódio da transfiguração? Os apóstolos testemunharam após o jejum a descida de 2 espíritos e o próprio Jesus Cristo também se tornou espírito. E por que todas essas coisas são deixadas de lado ou interpretadas de outras maneiras? Eu pergunto a você por quê, meu irmão? Você vê que a contaminação anti-lado espiritual, para tornar tudo físico, ela está contaminando até mesmo o próprio cristianismo, onde as descrições são interpretadas hoje em dia de acordo com os interesses da própria seita, da própria religião. Isso tem feito um mal muito grande, meus irmãos, porque a coisa é simples. Ela não é esse enigma todo que a pessoa precisa ter um QI de 190. Não é simples, né? Não sejamos hipócritas, mas também
Não é um tabuleiro de xadrez. E mesmo assim, por que é que existe tanta discussão, tanta briga em cima disso e por que tantas coisas são deixadas de lado? Eu acho que o nosso papel maior, vocês sabem, eu não sou líder religioso, sou mais um pecador, peco pra caramba, né? Mas eu vejo essas coisas acontecendo, meu irmão, e eu não consigo não raciocinar sobre elas. É realmente muito estranho as coisas que estão acontecendo, o rumo que o mundo está tendo. Enfim, meus irmãos, eu vou jogar essa batata quente na mão de vocês. Como vocês vê, de fato, esses achados, né, esses cemitérios vampirescos, que até agora era tido como fábulas, apenas crendices, e agora está sendo achado, de fato, os ossos dessas pessoas que viveram há tempos atrás, e todas elas enterradas de uma maneira com muito cuidado, né, com cadeado, com foice. Por que é que as pessoas faziam isso? Pense como se você vivesse na época, tá certo? A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!